Joel Pinheiro tenta passar pano para golpista do 8 de janeiro e é desossado pela Daniela Lima, espia. Ele toca num ponto que mesmo quem é totalmente crítico e quem condena, assim, sem sombra de dúvida, sem meias palavras, o que aconteceu, o horror que aconteceu no 8 de janeiro, ele toca em algo que também tem um mérito. As penas dadas aos participantes do 8 de janeiro estão muito altas. Tem gente que, por ter invadido os prédios públicos, sim, com intenção golpista, sim, mas está recebendo uma pena mais alta do que assassinos. E isso acaba criando um problema. Acaba criando um problema até mesmo a opinião pública. Grande parte das pessoas vê dessa maneira. Então, quando ele traz isso, quando ele traz a discussão da anistia, ele também está se baseando, ele se fortalece com o que foi, na prática, uma punição, em muitos casos, desmedida. E que não era necessária, hein? Porque eu sempre lembro, houve 2 ministros que, condenando o 8 de janeiro, condenando os participantes, inclusive por crimes contra a democracia, tiveram um entendimento de que os 2 crimes antidemocráticos ali, de abolição violenta e de golpe de Estado, se absorviam um ao outro e que, portanto, resultava em penas menores, penas mais razoáveis com o que a população vê acontecer no país. Porque não adianta ter um argumento puramente técnico num país em que você sabe o grau de impunidade, em que você vê como crimes hediondos recebem penas muitas vezes menores e no quais criminosos perigosíssimos estão logo fora da prisão. E nesse caso, pessoas que erraram profundamente, mas não foram, isso é importante dizer também, não foram os mandantes. Não estamos falando dos mandantes, não estamos falando dos grandes organizadores, estamos falando de quem estava no chão nas invasões dos prédios públicos, estão sendo tratados dessa maneira. Isso fortaleceu a posição da direita e do Hugo Mota. Se me permitem aqui, Lei, muito rapidinho, 30 segundos, né? Porque o Joel falou muito a respeito do tamanho da pena. E eu lembro de uma conversa que eu tive com o doutor Carlos Frederico, quase que eu esqueço o nome, que é o subprocurador responsável pelas denúncias, né? Contra os executores do 8 de janeiro, os executores. E de início, ele não queria nem sequer oferecer acordo de não persecução penal para aqueles que estavam lá e não foram efetivamente pegos com a pedra na mão, por exemplo. Por quê? E aí eu acho que a nós, como sociedade, cabe refletir sobre. Quando alguém diz para você que 17 anos é uma pena muito larga, aguarda o que eles queriam, a abolição do Estado Democrático de Direito. Rasgar tudo aquilo que hoje rege, com falhas ou não, o nosso sistema de leis e de ordem. A partir do momento que você abole o Estado Democrático de Direito, todos os outros direitos estão violados, estão perdidos, estão comprometidos, inclusive o direito à vida. Você, que saiu da sua casa para assistir Ainda Estou Aqui no Cinema, vai entender do que é que ele está falando. Uma vez que você se dispõe a ir para a rua, ser bucha de canhão para golpe de Estado, na interpretação inicial do Ministério Público Federal, não há como fazer acordo com quem coloca todos os outros direitos subsequentes de todos nós em risco. No fim, por conta do Supremo, inclusive, que não ia ter como julgar um volume tão grande de gente, quem não foi pego com ato de violência em flagrante teve acordo de não persecução penal. Mas, de início, o MPF não queria fazer nada. E eu acho uma reflexão válida, porque é isso, né? Beleza, tem um golpe. Sentou lá o gabinete de crise, 2 generais, que era o que estava no plano achado pela Polícia Federal. E aí? E cada um de nós? Ainda estaríamos aqui? Tudo bem, daí você atribui essas mortes futuras que possivelmente viriam a quem estava ali, sabe? Eu estou atribuindo ao risco, inclusive, do livre exercício da minha profissão, por exemplo. Não estou tratando como assassinos quem sentaria ali, mas que o desgosto deles, por exemplo, com o jornalismo profissional é evidente e conhecemos ambos.